Meus amados, meus queridos irmãos, irmãs, aqui é o pastor Chico Chagas. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Pão da Vida, aqui na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Mossoró é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Eu quero nessa mensagem falar para você que é crente. Não quero nem saber qual é a sua denominação. Eu sei que você faz parte da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. Então, a sua denominação, a placa da sua igreja, o nome da sua igreja não importa, porque a igreja do Senhor Jesus somos todos nós. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, pessoas serão salvas de todas as igrejas. Não tenha nem dúvida disso, irmãos. Eu quero falar para você que é crente, que é evangélico, para você que é estudioso da palavra de Deus, para você que ama a palavra, porque tem muita gente que nem estudar estuda, mas ama a palavra, ama ouvir. E sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar para você da sua importância para o reino de Deus, da sua importância e o poder que você tem para transformar vidas, porque muitas vezes vivemos sem sabermos a importância que temos. Muita gente leva anos a fio sentando no banco da igreja sem imaginar que ela tem um potencial muito grande e não está usando esse potencial, que muitas vidas estão sendo perdidas por falta dela dar um grito, dela pregar a palavra, dela despertar dentro dela uma unção que ela tem dado pelo Senhor Jesus Cristo quando ela aceitou Jesus Cristo. Muita gente está conformada em sentar no banco da igreja, pegar sua bíbliazinha em casa, colocar debaixo do braço, vir para a igreja, sentar-se no banco, ouvir os louvores, às vezes canta algum hino que conhece, que gosta, ouve a palavra, ama a palavra, chora até, se emociona. O Espírito de Deus fala ao seu coração, Jesus fala ao seu coração, mas na hora que diz assim, vamos para a obra, vamos cumprir o ID de Jesus, aí morre tudo, porque se acha incapaz. E na verdade você é capaz. Você é capaz porque você faz parte da nação santa. Você é sacerdócio real. Você foi comprado e remido com o sangue de Jesus e não foi com coisas corruptíveis, e você precisa valorizar isso. Muitas pessoas às vezes estão perto de você, precisando ouvir uma palavra, algumas pessoas pensando até em tirar a própria vida, mas você, por timidez e por se achar incapaz, ou por acreditar na mentira do inimigo que você não tem capacidade de pregar a palavra, você deixa de pregar. E essa pessoa vai embora, sem levar a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui ler o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. A palavra diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que eles abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis com a voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista era descendente de sacerdote, de Zacarias. João Batista abandonou tudo para assumir a posição dele, de ser aquele que iria abrir as veredas, pedir ao povo que endireitasse suas veredas, que era chegado o reino dos céus. E ele foi para o deserto vestido de pele de camelo, abriu mão de tudo, vestido de pele de camelo, se alimentando de mel silvestre e gafanhotos, abriu mão de toda a mordomia que tinha seu pai como membro do Sinédrio, e ele deixou tudo isso para quê? Para cumprir uma missão. Aos olhos do povo, João Batista era um louco. Aqueles que não tinham intimidade com Deus na época eram loucos, mas aqueles que tinham procuravam ele para serem batizados. E olha que não era nem batizado no Espírito Santo, era batizado nas águas. E eu tenho falado para os irmãos muitas vezes, e é verdade que Deus tem algo a fazer através de cada um de nós. Porém, isso será feito por todos nós, irmãos. O ID é para todos os sacerdotes de Deus, e você é sacerdote. Você, minha querida irmã, é uma sacerdotisa do Senhor. Deus nos escolheu para um propósito divino. Eu sei que ao falar isso, muitos ficam olhando para mim como se nada disso que estou falando tem a ver com eles. E hoje o Espírito do Senhor irá incendiar o seu coração com essa palavra, pode acreditar. Você é parte desta obra, você é um instrumento de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Diga: eu quero ser um instrumento, Senhor. Me usa poderosamente, envia-me a mim, me faz vaso de honra para o teu reino.
Nós que fazemos parte da igreja do Senhor precisamos de todas as pessoas, de todas as idades, todos aqueles que querem servir a Deus. E assim vamos fazer a obra debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus, na leitura que eu acabei de fazer, ele procurou João Batista para ser batizado. E João Batista teve o maior privilégio que nenhum dos profetas tiveram antes, porque ele contemplou a Trindade Santa de uma só vez. Ele batizou o Filho, ouviu a voz do Pai e viu descer sobre o Filho o Espírito Santo. E olha que ele, aos olhos do povo da época, dos importantes da época, ele não era nada. Eu gostaria de compartilhar exatamente sobre a unção do Espírito Santo. Eu quero falar sobre essa unção que Jesus foi buscar, e foi depois de buscar essa unção no batismo com João Batista, que Jesus foi para o deserto, no capítulo 5 de Mateus, foi para o deserto nos 40 dias de jejum para enfrentar a tentação do inimigo. Eu quero falar sobre a unção do Espírito Santo, sobre um aspecto bem específico dela. A unção é o poder de Deus que é liberado na vida do seu povo, na vida dos seus sacerdotes, para o cumprimento do propósito divino. A obra de Deus não pode ser feita sem a unção do Espírito, porque o Espírito Santo é quem nos capacita a fazer a sua obra. Ninguém pode se atrever a tentar fazer coisas para o Senhor sem a capacitação do Espírito Santo. Converter é a primeira condição para a realização da obra de Deus, mas sem a unção nada pode ser feito. Deus só derrama a sua unção sobre aqueles que ele chamou para Cristo e enviou com uma missão de edificar a sua casa e querem cumprir o seu ID. Ninguém está aqui porque se apresentou como voluntário. Nós estamos na igreja no trabalho porque todos foram chamados por Deus, capacitados pelo Espírito e depois enviados por Ele para esta obra de evangelização, de ganhar almas para Jesus e mudar o percurso da vida daqueles que estão caminhando para o inferno. Essa verdade deve sustentar você diante das pressões do dia a dia da vida cristã. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote, um edificador, uma edificadora. Não estamos aqui por vontade própria, fomos chamados pelo Senhor Jesus. O Senhor disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Na Bíblia temos casos de pessoas que se apresentaram como voluntários para fazer coisas para Deus e foi um desastre. E Moisés é um exemplo disso. Espera aí, eu vou explicar. Moisés é um exemplo de quando ele quis agir por livre e espontânea vontade, foi um desastre porque ele não estava na direção de Deus. Em Atos, no capítulo 7, versículo 25, diz que quando Moisés inteirou 40 anos, ele resolveu ir libertar o povo do cativeiro, por conta própria. Ele concluiu que era o único hebreu que tinha estudo, habilidades e treinamento para libertar o seu povo. O povo era escravo. Então ele concluiu que a sua vida não era por acaso. A sua iniciativa foi terrível. Ele teve que fugir e ficou 40 anos escondido em Midian. Por quê? Porque era voluntário. Alguém que meramente se dispôs. Alguém que percebeu um problema, uma necessidade e disse, vou ajudar, vou lá resolver. Mas a obra de Deus não começa no homem. Ela começa em Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós não fazemos obra de Deus porque queremos, mas porque somos servos e chamados. Aí você deve dizer, pastor Chico, então eu tenho que esperar? No seu caso, não. Pois Deus já nos comissionou quando estabeleceu esta obra. E todos os que Ele envia para cada obra, Ele envia para que sejam colaboradores, servos. Os seus servos são aqueles que Ele mesmo chamou e disse, vem, vem. Deus já te chamou. Agora você necessita posicionar como um sacerdote de Deus. Você não tem vontade de pregar a palavra? Você não tem vontade de mudar vidas, usar o poder que Deus tem através de você para mudar vidas? Quando Moisés inteirou 80 anos, ele teve um encontro com Deus no Monte Horebe, certo? Deus estava lá para chamá-lo. Era como se ele dissesse, há 40 anos atrás, você quis fazer, mas hoje eu vim aqui para te dizer que não preciso da sua ajuda. Não é você que inicia a obra, sou eu. E resolvi que vou começar agora a obra na sua vida e através dela. O interessante é que quando Deus vem chamá-lo, a coisa se inverte. Quando Deus não chamou, ele disse, eu quero fazer, eu vou resolver, e quis resolver na violência a ponto que matou um egípcio. Na hora que Deus falou, vem fazer, ele disse, não, Senhor, manda outro. Eu não sei falar, já passei da idade. E arranjou um monte de desculpas, porque Deus resolveu chamar Moisés justamente com 80 anos de idade. Essa é uma pergunta interessante, né? Por que Deus quis chamar Moisés na sua velhice? Para que a obra fosse feita pelo poder de Deus e não na força de Moisés. A obra genuína de Deus depende da sua unção, não das nossas maquinações intelectuais, da nossa criatividade, etc. e tal. Depende do Espírito Santo mover-se através de nós. Quando o Espírito Santo move-se através de nós, então a unção flui.
aí a obra pode ser feita. Ô glória! Agora isso acontece porque fomos chamados, capacitados e enviados por Ele para edificarmos a sua casa. Todos nós que estamos nessa luta, um dia fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, por isso. Você foi chamado para o reino de Deus e foi constituído por Ele como rei e sacerdote. Está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. No Velho Testamento, Deus só ungia 3 tipos de pessoas: profetas, sacerdotes e o rei. Só eles eram ungidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vinha sobre eles, 3 coisas aconteciam. Essas 3 coisas são apenas uma sombra do que acontece agora com homens e mulheres de Deus no Novo Testamento. Todas as vezes que Deus chama das trevas um homem e uma mulher para o trabalho da edificação da igreja, Ele derrama sobre eles a unção. Essa unção produz uma identidade e gera uma habilidade e lhe dá uma posição. A posição em que Deus coloca. Você já viu aquela história assim, tem que estar na posição para receber de Deus? E é uma verdade. O que é estar fora da posição? É estar fora do lugar que Deus quer. Então, para você receber de Deus, você tem que estar onde? Onde Deus quer. Você, antes de se converter, era filho de onde? Das trevas. Provavelmente, alguns eram imorais, idólatras, alcoólatras, viciados, mentirosos, alheios a Deus, arrogantes, rixosos, caráter torto e outras qualidades mais. Essa é a história de alguns de nós. Porém, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. E quando você recebeu o Espírito, esta presença e unção gerou em você uma nova identidade. Certo? Hoje você não é mais nada do que acabei de falar agora. Hoje você é filho de Deus, nova criatura, rei e sacerdote do Senhor. Agora você é conhecido como homem de Deus, mulher de Deus. Essa é a verdade a seu respeito. Uma nova identidade vem sobre aqueles que recebem a unção do Senhor. Foi assim com Saul. Você pode ver aí 1 Samuel 10:6. Olha, diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Uma vez que ele foi ungido rei, ele agora tem uma nova identidade. A unção fez isso com ele. A mesma coisa aconteceu com Davi em 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor, ô glória, se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele, de maneira que agora Davi tinha uma nova identidade. Só que tem uma coisa, a identidade você recebe, mas se você vai usá-la ou não é outra história. Isso depende da sua atitude. Há certas pessoas que não têm atitude de fé para assumir a identidade que recebeu. Quantos de nós que nascemos de novo ainda achamos que somos aquele lá de trás? Cheio de defeitos, um caráter deformado, que não somos novas criaturas em Cristo. Fico pensando que suas vidas ainda é aquela vida antiga. Vive na esfera da velha criatura, das coisas antigas que já são passadas. O diabo tem levado muitos irmãos a olharem para sua velha criatura e assim impedi-los de assumir sua posição sacerdotal. Vivem voltando às velhas práticas, tudo por causa da falta de assumir a sua nova identidade em Cristo. Quem olha para si, vive pecando. Quem olha para Cristo é transformado. Glória a Deus. Aleluias! Ande e viva de acordo com o que a palavra diz a seu respeito, porque é isso que você é. Quantos de nós têm ciência de sua identidade? Davi tinha, e por isso que ele enfrentou Golias. Ele assumiu a sua identidade. Saul não enfrentou, por quê? Porque não acreditou que tinha identidade, não acreditou na unção que ele possuía, que Deus tinha depositado sobre ele. Preste atenção, Deus te leva até Golias, representando Satanás. E a única coisa que ele espera é que você assuma a sua identidade. Foi Deus que colocou Golias diante de Saul, também diante de Davi. Foi Deus que colocou Jesus diante de Satanás, em Mateus 4. Davi foi contra Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 17:45. Ele usou a sua identidade. Golias só existe para te promover. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles caíram neste erro de duvidar de sua nova identidade. Deus os levou ao Monte Sinai e falou para eles, está em Êxodo 19:6. Vós que me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus estava dizendo, vocês eram uma nação de escravos. Você não tinha nada, nem a si mesmo, mas eu tirei vocês da escravidão do Egito e trouxe vocês para cá, para dar a vocês uma nova identidade. Qual era a identidade? Vós me sereis reino de sacerdotes. Que glória! A mesma palavra dita a nós no Novo Testamento, só que quando o povo chegou na fronteira de Canaã, Deus permitiu que enviasse os espias. Ao voltarem com o relatório disseram, em Números 13:33,
Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são de descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.